esse bate-papo aqui da Live Mentoria, ele é sempre para a gente poder crescer, evoluir, compreender um pouco mais sobre as constelações, sobre a arte da ajuda. Você ouviu, Ju? Madu, desculpa, gente. Madu pode até falar do nome dela, porque conheci Ju, conheci Madu como Juliana. E isso é muito bacana também, né? Porque poder falar rapidamente. Madu mudou o nome de Juliana para Madu, né? E aí é por isso que às vezes eu vou falar Ju, às vezes eu vou falar Madu, só para a galera não ficar meio confusa. E essa queridona aí que eu amo de paixão veio compartilhar com a gente aqui um pouquinho. Se apresenta, minha linda. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, obrigada. Estou com saudade de você, das nossas conversas intermináveis e maravilhosas. Não é? Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Bom, gente, eu sou a Madu. Então, como a Cris falou, né? E vou mudar um pouco de novo também, porque eu vou resgatar o meu sobrenome, né? Então vai ser Madu Itaboraí. Madu foi um nome que eu recebi em sânscrito, mas fiquei muito feliz de descobrir que Madu também é um nome africano, né? Então, para mim foi muito emocionante ficar só com Madu, né? Assim, o Madu Mate todo, mas e resgatar as minhas origens africanas através do nome, né? A minha ancestralidade africana. Então, gente, muito prazer, eu sou Madu e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou terapeuta integrativa e trabalho com, além das constelações, eu trabalho com alinhamento. Eu sempre esqueço para onde tem que olhar, e fica olhando o ponto verde. Aí eu... Tem o ponto verde. Tem um pontinho verde aqui no meu celular que é para onde você tem que olhar, né? Quando Olha você está só, fazendo live. não sabia disso. Tem aí no seu celular também. Tem, Em muito cima da obrigada por Carlinha. essa evolução que você me trouxe agora. Pois é, porque eu fico olhando para baixo, olho para os lados, eu distraio. E trabalho também com alinhamento energético, que é a constelação e o alinhamento são os meus carros-chefe. E trabalho também com o corpo e sexualidade, trabalho com Tantra, dou uma formação em Tantra, trabalho com Reiki. A gente trabalha com muitas coisas. Ao longo da conversa, acho que a gente vai descobrindo mais coisas. Então, Madu, gente, Madu é consteladora familiar, mas ela tem uma história muito bonita da transição dela de carreira, né? Assim, ela não tem uma formação acadêmica, né? Assim, em terapia, como posso dizer? Porque muita gente profissional da ajuda vem já da área da saúde, né, Madu? Ou faz fisioterapia, ou faz psicologia, Sim. ou faz medicina, né? Então, Madu, ela tem um outro caminho que é muito rico e muito bonito. E ela fez essa transição de carreira a partir, eu acredito, que tenha sido a partir do autoconhecimento. A partir até de uma constelação, né? Também. Olha! Eu sou ex-petroleira, né? Antes do petróleo eu tive várias outras profissões e dentro do petróleo eu também exerci 3 funções diferentes. Encerrei minha carreira como coordenadora de segurança do trabalho, então esse é um dos meus cursos técnicos. O segundo é o de massoterapia, né? E a minha psicóloga nunca tinha mencionado que ela era uma consteladora. E aí eu quis fazer um mapa astral, fui parar na Selma, que é a nossa professora. E aí a Selma falou, você não é cliente da Solange? Ela é minha aluna, pede para ela te constelar. Aí eu falei, oi? O que é isso? Aí ela falou, é uma técnica, pede para ela te constelar. E aí eu fui constelar o meu feminino. E constelei o meu feminino e um mês depois eu fui demitida. Isso não estava nos planos, nem nos meus planos, nem no da empresa. E quando eu fui demitida, eu falei, agora eu não volto mais. Agora eu vou fazer o que eu amo. E aí eu fui fazer o que eu amava, que era, a princípio, a massoterapia. Só que eu fui parar num retiro que me levou para o alinhamento, me levou para outras coisas. E cá estou, né? E aí conheci a Cris, então a gente se conhece há 6 anos. Ah, olha, ela sabe! Porque foi bem no ano que eu virei terapeuta.
2015. Olha, Então, foi a massoterapia, inclusive, que me uniu a Cris, a princípio, né? verdade. Então, realmente foi um caminho, assim, muito diferente, né? Porque eu saí de um embrutecimento para delicadeza. E foi a constelação que me ajudou a recuperar a sensação física, né? Uhum. Porque na constelação, quando você é representante, tem uma coisa que, tipo, deita. Tipo, por que que é deitar? E você fica brigando com a mente, só que o corpo fica meio que te puxando para baixo. Uma sensação de deita aí, ou senta, ou sorri. E eu ficava, por que que eu tô sentindo essas coisas? E eu nunca tinha sentido tanta coisa. Então, eu sou muito grata à constelação, porque como representante, eu era ratinha de constelação, eu pude retomar ou fazer contato com as minhas emoções, né? Aquelas mais espontâneas. Foi um processo bem bonito. É um resgate, né? Eu sempre falo que participar de workshop de constelação é de muito autoconhecimento, porque além da questão que é trazida por quem vai ser constelado, né? Que reverbera muito, muitas vezes nas nossas catarses internas, né? Nos nossos insights, a gente para trabalhar como representante numa constelação nos possibilita lembrar que a gente tem os nossos sentidos, né, Madu? Porque a gente vai se atropelando tanto na vida para dar conta. Hoje até botei um lembrete no Stories que eu botei assim: você não tem que ser forte o tempo todo. A gente coloca tanto essa armadura na vida de ser forte o tempo todo que a gente acaba se perdendo dos nossos sentidos mais importantes, né? Que são os nossos desejos, nossas emoções, aquilo que nos faz feliz, né? A gente faz só. E a constelação, o workshop, né? Você representar no workshop de constelação, traz para nós essa lembrança física, corporal, né? Quantas vezes um choro vem numa representação que também é nosso em algum nível, né? E é muito bacana, pegando o seu exemplo, assim, trazer para as pessoas, né? Madu falou uma palavra que eu achei linda, assim. Eu saí do abrutecer, né? Embrutecimento. Embrutecimento para a doçura, né? Para o sensível que é ser terapeuta. E o mundo precisa de novos terapeutas sempre, que a gente saia desse lugar bruto. Madu, como é que foi para você, assim, né? Além de ter vivenciado a constelação em workshop, mas quando você se tornou, assim, fez a sua formação, ok? Passou por todo aquele processo, né? Que a gente entra na máquina de lavar, né? A gente não sabe muito, torce de um lado, torce do outro. A gente não sabe se a gente vai sair inteiro, qual parte que vai sair dali, né? E se vai sair centrifugado, né? Ou todo molhado, né? Sei lá o que vai acontecer. Mas depois de passar pela sua formação, assim, quando você se viu terapeuta de constelação familiar, como é que foi isso para você? Como é que tocou? O que toca, né? E tocou. Então, eu estava até refletindo, né? Lógico que com essa live eu fui fazer a minha regressão, né? Fui voltar lá. E a constelação foi a terapia mais desafiadora para mim, porque eu geralmente e as pessoas até falam, nossa, mas você mal aprende o negócio, você já faz. Eu falei, gente, senão a gente esquece. E a constelação, eu custei um pouco para fazer os grupos. E eu amo grupo, Cris sabe, né? Grupo é assim, o que eu mais gosto de fazer. Faço grupo de tudo que eu posso. E a constelação eu fazia os atendimentos individuais ou nos atendimentos regulares, mas na hora de fazer o grupo eu dei uma empacada. E confesso que eu acho que eu fiquei naquele limbo da comparação, que é péssimo, né? Eu costumo dizer que toda comparação é desnecessária e cruel, e é verdade. Porque a gente não pode se comparar a uma pessoa que começou há 20 anos atrás, Uhum, né? Quando ela começou, ela estava com a mesma dificuldade que eu, né? Eu não posso querer ter essa arrogância de já chegar com 20 anos de bagagem, que eu não tenho, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu poderia começar pelo primeiro degrau, eu comecei por ele e lembrei que o campo é soberano,
né? E que o campo atrairia para mim pessoas que eu pudesse facilitar um processo para elas. E assim foi. E aí montei meu primeiro grupo, e aí fui fazendo mensalmente e foi incrível, assim, foi. Mas no começo eu fiquei meio insegura. Eu não sei se passa isso para você, Madu, mas eu sinto que se passa muito essa dificuldade inicial dos grupos, né, efetivamente, se passa porque, de alguma maneira, muitas técnicas terapêuticas, né, muitas metodologias, a gente ainda tem o controle do que vai ser feito ali, né? Então, vamos supor, você vai fazer uma massagem, você vai receber um corpo, né? Você sabe ali quais são as partes do corpo, onde você vai tocar. E ali naquele sentir, você até pode sentir energeticamente algo que precise aprofundar um pouco mais, mas é você com você mesmo. Você não precisa nem compartilhar com o seu cliente necessariamente. Então, de alguma forma, a gente tem ali a técnica está aqui fresquinha e o controle da situação de uma forma mais concreta, né? E a constelação, se tornar um facilitador de constelação, é você ter tudo isso fresquinho aqui, porém, e ficar totalmente a serviço do campo, sem intenção, sem saber exatamente o que vai surgir ali. Você não sabe o que a pessoa vai trabalhar, né? Eu falo muito isso com os meus alunos, da importância de não saber o tema antes, deixar com que o tema seja dito no dia da constelação. Você não sabe nem o que você vai trabalhar ali, ou seja, é de uma entrega que exige de nós terapeutas, né? Muito autoconhecimento, muita meditação, e muita Sim. confiança também, né? Nesse campo que se apresenta e que a gente está ali só literalmente facilitando, traduzindo o que é mais importante para o cliente. Eu não sei se... Eu estou falando disso porque eu me peguei nesse lugar, né, também, quando eu comecei para fazer grupos, assim, que lugar é esse que eu vou ocupar agora? Porque no setting terapêutico como psicóloga, você está ali, você ouviu, né, você pode fazer uma intervenção ou não, né, você pode aproveitar aquilo ali e levar para outra sessão, mastigar um pouquinho mais. Você tem todo esse controle ali daquilo que toca, né? Em mim, que toca ali na sessão. A constelação não, ela ela chega como um vento, né? E levanta as folhas e a gente precisa estar entregue. Não sei se isso faz um pouco de sentido para você, mas para mim, quando você falou, bateu bastante, assim. Sim, acho que duas coisas que pegaram para mim foi isso, de não saber nada, né? Tipo, chegar lá né? E às vezes a gente fica mesmo, né? Tenho até um professor meu de constelação, o Cecílio Rigojo, um português, falando para ele: Cecílio, você sabe de tudo na hora lá? Você fica sem saber o que fazer? Ou você... Ele, claro que eu nunca sei, às vezes eu não sei o que fazer. Às vezes a pessoa traz uma coisa que você precisa de um pouco mais de tempo para... Aí eu falo: mas aí como é que você faz quando você trava? Ele: aí eu faço o quê? Faço cara de inteligente e faço assim. E só nisso eu já tomei um tempinho para poder respirar e seguir adiante. Lógico que ele falou brincando, mas a gente às vezes é pego de calça riada. E eu não tinha essa inocência, né? Eu sabia que... Então, sim, para mim pegou. E a outra coisa é que eu sou emotiva. E aí o quanto da minha emoção poderia ser transbordada naquilo ali de uma forma física. Porque de uma forma no campo, ok. Né? Uma lágrima, será que o constelador ele pode ficar com o olho cheio d'água? Ou não pode? E eu me permito, mas é o que eu falo, o campo realmente é muito maravilhoso, porque quando você pega um tema que a pessoa ela precisa olhar para você e ver que você está ali segurando aquele rojão junto com ela, não tem um brilho no olho ali. É tipo, tô aqui, né? E eu já fiz constelações assim que eu fiquei me perguntando: gente, como é que eu não me acabei de chorar nem na hora e nem depois, assim, né? Dá aquela paz, aquela calma na verdade, mas também eu me permito me emocionar quando
E já vi que isso também tem um efeito no campo, nas pessoas. Não me acabo de chorar, né? Eu tô falando de emoção, tá, gente? A lágrima no olho, né? Porque a gente tá A ali, alegria, a né? alegria, a A gargalhada tristeza em até, alguns momentos. sim. E eu também sou muito brincalhona e o campo também é soberano nisso, né? Tem hora para tudo, hora Uhum. para tudo. E às vezes uma piada quebra um pouco o estado, né? Que é importante também sair daquela tensão. Mas eu acho que no começo foi mais isso sim, Cris. Não saber, o não saber. Mas eu acho que isso é muito da meditação. Quem medita regularmente, né? Eu também sou instrutora de meditação. Quem medita regularmente consegue trabalhar melhor esse não saber, né? Que dos meus lemas é não sei, não sei. E esse é um princípio tão importante, né? Porque quando a gente vai nesse lugar de eu faço tudo o que é necessário, né? Eu estudo, eu medito, eu respiro, eu cuido do meu sono, cuido da minha alimentação, eu continuo estudando, estudando, estudando. Mas eu vou nesse lugar do não saber, é total entrega ao cliente. É deixar com que o Sim, cliente, né, ele venha do jeito dele, da forma dele, que o campo dele, a história dele, vai dizer o que a gente precisa saber, o que ele precisa saber, né? Então, a gente, de fato, esse não saber é tão importante, porque quando se vai com intenção para um campo de constelação, não se ajuda o cliente. A gente não ajuda o cliente. E é sim. bacana você trazer isso, Madu, da emoção, né? Eu falo isso assim também com os meus alunos, que é como um cirurgião, né? Ele pega um nódulo muito grave, né? Vamos supor uma cirurgia grave, delicada, que pode trazer prejuízos importantes para aquele cliente. E por mais receio que ele tenha, por mais preocupação e precaução que ele tenha, ele precisa ter a mão firme, ele precisa ter o discernimento e trazer, né, ali toda a presença dele para fazer o que precisa ser feito. E a gente, né, brincando, muito parafraseando, assim, é a cirurgia da alma, né? A gente está ali com aquela emoção, com aquela tristeza, com aquele riso, né? Porém, com bisturi na mão, literalmente, né? Com bisturi ali na mão, ali, bem para poder facilitar o processo. Adorei esse negócio da emoção, adorei. Entender que o cliente está sem anestesia, né? Também. A anestesia, eu acredito que ela é a nossa capacidade de estar empático ao campo, né? Eu acho que a pessoa está ali, às vezes, muitas vezes, com uma dor muito profunda, com uma situação emperrada na vida de anos, sem saber exatamente por que não consegue se relacionar, porque não consegue ganhar dinheiro, porque tem uma tristeza, uma depressão profunda. E, às vezes, surge aquela consciência tão difícil, né? Porque e a nossa maneira de estar empático ao campo, né? E dizer para o cliente com um olhar, sinto muito, mas estou aqui, é a anestesia necessária, né, Madu? Porque Sim. eu acho muito bonito isso. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, que eu acho que tem pergunta, tá subindo aqui. Você leu alguma coisa? Eu só li aqui a do psicólogo Márcio perguntando quando haverá uma nova formação online. Oi, Márcio, já está, o link já está na bio para você colocar seu nome na lista de espera. A turma vai começar em agosto, é 21 ou 22 de agosto, ou 20, no final de semana do 21 e 22 de agosto, tá? Bota lá no seu nome na lista de espera, porque a turma já está fechando, inclusive. Corre lá, Márcio. Corre lá e quem está com o nome na lista de espera vai ter uns parangolé diferentes. Acho que vou botar meu nome. Madu, quando a gente começou a falar da live, eu falei assim, Madu, o que você gostaria de falar de constelação? E aí você falou assim, de uma dificuldade no início que eu achei muito legal. Acho que seria bacana a gente abordar. Lembra que você trouxe? Sim. Clientes que já conhecem constelação, né, que frequentam constelação e resolvem constelar,
né? E acho que por algum motivo eles ficam um pouco impressionados com o que é revelado no campo, e eles acham que quando eles vão constelar, o constelador tem que revelar o que está na cabeça dele e não no campo. Então ele meio que fica controlando o discurso, dando volta em algumas coisas e até jogando umas diquinhas muito sutis, é tão sutil que realmente eu fico mais ligada na dica do campo e não na dica do cliente, que ele quer que você adivinhe coisas, e aí ele fica um pouco frustrado. Ah, mas você não adivinhou que eu já fiz um aborto. E essa palavra é muito boa, adivinhar, que tem a ver com outro tema que a gente falou de conversar, que é sobre intuição, né, dentro do campo. Então, assim, né, no campo a gente não adivinha, né? A gente observa os fenômenos, né? Cris com certeza ensina fenomenologia, né? Que muita gente também confunde e acha que fenomenologia é uma terapia. Fenomenologia é uma filosofia, né? Que vai de encontro ao pensamento científico. Então, eu observo os fenômenos que estão ali no campo, né? E se naquele tema e naquilo ali que se observa. Porque às vezes a gente não consegue nem chegar no aborto. Às vezes tem uma coisa no momento da vida da pessoa que ela precisa desenrolar ali, às vezes num relacionamento afetivo, às vezes no relacionamento do pai com a mãe, às vezes não chega nem no pai e na mãe, né, Cris? Às vezes tem uma coisa ali tão no presente que está tão engasgado. Então, assim, isso foi uma coisa que eu fiquei. Né? E a pessoa quer que você adivinhe um abuso, ela acha que o abuso dela vai aparecer em todas as constelações dela, ou o aborto, né? E isso tem muito a ver, eu reparei, Cris, ontem pensando depois que eu conversei com você, quando eu saí do curso, 10 horas, eu pensei assim, isso tem muito a ver com culpa, né? Com o tamanho da culpa que a pessoa sente naquilo ali. Lógico que isso é trabalhado na constelação, mas dependendo do tempo que ela traga, isso não vai aparecer ali na constelação dela. Então, é importante a gente não querer atender as expectativas do cliente. Esse é um Mas lugar importante para nós enquanto terapeutas, né, Madu? em Porque todas as técnicas, né? todas, né? E aí a gente fala um pouco do nosso ego, né? Do ego do ser humano, né? É o que eu brinco que é o nosso, nós somos seres humaninhos. Que a gente, quando se torna um profissional da ajuda, a gente, enquanto ser humano, a gente tem um ego que a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido natural, seja pelos nossos pais, seja pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos parceiros, enfim. Quando a gente se torna um profissional da ajuda, a gente tem um desejo do humano que é de que tenha um resultado. A gente quer que chegue a algum resultado, é um desejo. E a constelação, ela traz isso para a gente com tanta beleza, que o resultado não é o que você deseja. O resultado não é o que o cliente deseja. O resultado é o que a alma dele precisa para equilibrar o sistema familiar dele. E muitas vezes esse resultado não é bonito ao olho nu, né? Quantas pessoas vêm dizendo assim, eu tenho dificuldade, facilitei uma constelação recentemente, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. E aí vai buscar aquela dificuldade de ganhar dinheiro, aquela pessoa está presa na morte do pai quando ele teve 14 anos. E ele está deitado ao lado do pai, não consegue sair dali. Então, quando termina uma constelação deixando ele ao lado do morto, como assim? Que solução é essa? É Né? maravilhosa. Para mim Que foi maravilhosa. Que expectativa é essa que o cliente vem? Eu quero ganhar dinheiro. Que expectativa é essa do terapeuta? Ele quer ganhar dinheiro e aí, de repente, vem para o campo uma resposta que é a seguinte: ele está preso na morte do pai quando ele tinha 14 anos e é lá que ele tem que ficar agora, porque ali é o lugar dele de força. E é de uma beleza, né? De a gente sair dessa expectativa e o cliente ele vem com muita expectativa, porque a constelação é uma técnica, uma abordagem, um caminho muito profundo. Então, ele vem dizendo assim, eu quero um namorado, eu quero ganhar dinheiro, né? Sei lá, eu quero olhar para o meu feminino. E muitas vezes, esse resultado,
muitas vezes não, né? Na sua grande maioria, eu falo isso, é processual. Sim. Aquela consciência que chega no campo é o primeiro passo para que você busque novas posturas na sua vida. Hoje, a minha assistente, uma pessoa que marcou uma constelação, ela falou assim para mim, tem perguntas que eu não sei responder. A pessoa está dizendo se depois que fizer a constelação, se não resolver, ela vai ter que pagar de novo. Né? O que essa pergunta vem? Rica em expectativa. Eu quero que você resolva a minha vida em uma sessão. E, gente... E ainda joga a responsabilidade para o terapeuta, né? Sim! E a constelação não é mágica, né? A gente não tem uma varinha pirim-pim-pim, agora vai seguir sua vida. Ela é a magia, ela é justamente esse lugar de você entender que você faz parte do seu processo de cura. E essa é muita beleza, e essa é um dos caminhos assim que eu acho mais rico da constelação, que é a gente, enquanto terapeuta, saber que esse distanciamento, que o que o cliente precisa não é aquilo que eu penso que ele precisa, né? E entregar, literalmente entregar, e não se render às expectativas, né? Eu quero que você resolva a minha vida, porque a gente não resolve, né? Às vezes a gente não consegue resolver nem a nossa. Sim, sim. Não é, Madu? Eu acho que é tão rico isso. Então é isso. Eu acho que é bacana, assim, quando o cliente vem trazendo... E acha que a gente tem que adivinhar. Ele vem com uma carta na manga, né? É como se fosse uma pegadinha, né, Madu? As pessoas vão para a constelação, eu gosto de brincar um pouquinho com isso, assim, como se fosse para um jogo de tarô, né? Não vou falar que eu me separei. Vamos ver se ela é boa. Vai virar a carta para falar, teve separação. E ela é boa. Sabe que eu me separei. E vão para a constelação com as cartas na manga, como se a gente fosse fazer uma adivinhação. Gente, sai desse lugar, né? Vim para uma constelação achando que a gente está ali para adivinhar, o campo vai mostrar o que é necessário para você. E quanto mais entregue você tiver no campo, mais profundamente a gente consegue acessar. E aí a Madu falou que queria falar um pouco de intuição, que é muito disso, né? Da gente poder entrar no campo e se permitir a esse lugar. Fala, Madu. Sim, bom, intuição foi algo que eu acabei me especializando, porque a base do alinhamento é a intuição, e hoje em dia eu dou aula, né? Estou com um grupo terapêutico de alinhamento mais para trabalhar a intuição antes de fazer a formação, né? E a gente tem muitos, como é que se diz? Feitiços, vou usar essa palavra, em relação à intuição. Né? Primeiro que a gente acha que intuição é um poder, né? A gente vê a pessoa da intuição como poderosa, né? E, na verdade, intuição é só um sentido, é o nosso sexto sentido. E se a gente parar para observar, é um sentido que a gente desenvolve como qualquer outro, porque sim, a gente desenvolve os nossos outros sentidos. Por exemplo, quem cozinha tem um paladar muito mais aguçado do que quem não cozinha. Isso foi um sentido que foi um sommelier, né? Eu bebo um vinho e falo, ai, que delícia. Ele não, ele vai falar que tem notas de amora, que foram pisadas por duendes encantados, que babá, ele, né? Então a pessoa ela desenvolve esse paladar dela. A pessoa que lê radiografia, ela trabalha muito a visão dela. Né? Uma pessoa que trabalha em museu, ela aguça a visão dela. A inteligência espacial, a ordem das coisas, como que cada, né, uma pessoa que trabalha com decoração também, ela tem o olho, nossa, muito bem Afinado, trabalhado. né? Muito, muito afinado, uma boa palavra. E com a intuição ia ser diferente, por quê? Né? Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu valido a minha intuição, mais ela fica aguçada, porque ela tem espaço para se desenvolver. Se eu tenho uma intuição e eu vou bloqueando, ela não vai, né? Se eu como a mesma coisa todo dia, o meu paladar não se desenvolve. É tipo isso. Então, primeira coisa que eu tiro do feitiço é o poder, né? Intuição não é um poder. É um sentido e é para qualquer pessoa. Qualquer um. Todo mundo é intuitivo. A forma como a gente desenvolve esse sexto sentido
é que pode mudar de pessoa para pessoa, sim. E aí eu não estou entrando em nada de crença religiosa, nada. Cris, ela tem um tipo de intuição que pode ser tipo, diferente da minha, né? A forma dela perceber. Até porque a nossa intuição vai esbarrar na nossa experiência de vida. Então, 70% da nossa intuição é tudo que a gente já viveu. Ah, como assim? Como eu trabalhava embarcada, minha intuição vinha em forma de coisas do petróleo, né? Minha amiga, por exemplo, era do mercado financeiro, ela percebia tudo muito através de planilhas. Então, 70% da nossa experiência de vida vai entrar na nossa intuição. Então, eu acho que isso é importante. E intuição não é adivinhação, né? E constelação não é oráculo para nada. Nunca Nada. foi e nunca será, né? Porque muita gente acha que na constelação a gente volta ao passado, né? É de quase que uma regressão. Constelação não é uma regressão, né? Constelação é a gente observar os fenômenos tais como eles são. Se são do passado, se são do presente, aí Vai ser trabalhado. vai ser trabalhado e vai ficar a critério do campo. Mas eu acho que é importante a gente perceber que a gente usa a nossa intuição, sim. Mas se vocês repararem, né, quem já frequentou os grupos da Cris, ela pergunta: isso já aconteceu com você? A pessoa pode dizer que sim. Aí as pessoas ficam: nossa, ela acertou. Mas a pessoa pode dizer: não, isso nunca aconteceu comigo. E ela errou? Não, gente. A gente tem o direito, dentro do campo, de testar as coisas. Porque a gente também tem uma teoria por trás, que a gente aprende assim assado. E o que eu acho mais bonito na constelação com os fenômenos é que eu acho que é muito difícil teorizar a constelação e engessar, porque se ela é totalmente empírica, ela é totalmente fenomenológica. Então, a cada dia, até a teoria ela muda. Bert Hellinger mudou a teoria dele algumas vezes. Sim. E a gente tá vai mudar andando, a teoria dele, e a gente vai mudar a teoria dele muitas vezes. O mundo mudou, né? As coisas mudaram, as neuroses mudaram, as coisas mudaram, as psicoses, inclusive, mudaram, a forma de se relacionar mudou. Então, é isso, né? É respeitar quem veio antes e trouxe aquilo tudo, mas falar, olha, daqui para frente vai ser assim porque mudou. E mudou muito, né? Essa pandemia, então, misericórdia. Agora, Madu, voltando na intuição, o quanto é rico a gente conseguir legitimar a nossa intuição. Enquanto seres humanos, enquanto pessoas, sujeitos, né, dentro da sociedade, né, sujeitos, agentes dessa teia aí que a gente vive no nosso planeta, e principalmente quanto terapeutas, né? Eu bato na tecla muito com os meus alunos, se eles tiverem, eles vão falar do quanto eu falo que a meditação precisa ser diária, a respiração precisa ser diária, porque esse é o único caminho mais proveitoso para dentro. E esses dias uma pessoa até falou assim: Cris, mas eu não consigo meditar, eu não sei meditar. Eu falei: gente, olha, meditação é uma coisa que a gente aprende. Né? Ninguém aprende, nasceu e aprende já com isso pronto, né? Assim como a gente aprendeu a ler, a escrever, a andar, a fazer contorcionismos, né? Então, vamos supor, se eu decido jogar tênis, como eu joguei muitos anos da minha vida, eu não sabia no primeiro momento nem bater na bolinha, não sabia como pegar na raquete, não sabia como posicionar na quadra. Eu fui fazendo um treinamento para conseguir visualizar aquela bola, para conseguir saber o meu espaço físico, para saber como segurar na raquete, como jogar. E a intuição, ela é fruto a intuição aguçada, ela é fruto de uma meditação consistente. Então, não sei meditar. Exige de nós dedicação, Manda para mim. esforço e foco. Hã? Manda para mim, eu dou curso, né? Existe de nós, existe de nós mais do que isso, né? Além disso, disciplina, decisão. E a gente não está habituado a olhar para a gente.
né? A Não. gente não tá. E a meditação, ela faz isso. Ela faz esse movimento de olha para você, veja o que você está sentindo, como é que está a sua respiração, como é que está o seu corpo. Então, a gente está tão habituado a olhar para fora que quando vai para uma meditação fica desesperador. Parece que são os 5 minutos Sim, mais longos da vida, né? E o quanto é necessário, né, o constelador, o terapeuta, o sujeito, compreender que meditação é algo que a gente aprende com foco, determinação. Madu dá curso de meditação e com decisão também. A gente precisa decidir. E isso é autoconhecimento, né? sim, E quando a gente está com uma meditação check, né? A meditação aí bem organizada, a nossa intuição, a gente consegue validar o que a gente está sentindo. Porque quando a gente sim, se olha na meditação diariamente, a gente começa a perceber no nosso corpo, na nossa respiração e nas nossas próprias emoções o que aquilo ali está querendo dizer. Então, quando você está num campo de constelação, que você sente aquela emoção, você sabe o que aquilo está querendo te dizer. E a intuição vem, né? Tá afinadinho. Então, é muito rico a intuição. Eu assim, é muito engraçado que as pessoas falam assim, ah, eu não sei, o Bento, né? Meu filho tem 10 anos. Ele fala assim, mãe, eu tô sentindo umas coisas, mas eu não sei se isso é verdade. E aí eu digo para ele sempre fala isso, ele é muito aguçadinho, esse ano, e eu falo assim para ele, se você está sentindo, é porque é verdade. O que a gente sente é sempre verdade. sim. Você só precisa aprender a traduzir o que isso quer dizer, né? Porque às vezes a gente está sentindo medo, mas não sabe do que. Vamos traduzir. E a meditação é essa possibilidade de tradução. Indico a Madu, que dá curso para meditar. Quem diz que não tem, não consegue aprender. E o quanto isso nos possibilita estar mais intuitivos na vida e sair daquelas situações que nos enroscam, né? Aquelas respostas imediatas, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Eu respondo assim, deixa eu sentir aqui um pouco, depois eu vejo. E é tão legal isso, né? A gente poder sentir o que aquele convite toca na gente para saber se vai ser bom. A gente pode se Sim, permitir isso, né, Madu? E é sim, lindo. sim. Posso dar um spoiler de meditação? Dê. Gente, eu sou do Clube da Cris, assim, eu acho meditação fundamental na nossa vida. Vou dar um conselho, né? 5 minutos de meditação diárias é melhor do que 1 hora no sábado, que é quando você acha que você tem tempo, né? Tem o Thich Nhat Hanh, um mestre budista, que ele fala que se você acha que você não tem 10 minutos para meditar por dia, então você deveria sentar e meditar 1 hora, né? É isso que ele fala. E 5 minutos, gente, começa começando, né? Não começa querendo já virar monge, porque não vai rolar. Tem toda uma fisiologia física que a meditação exige, que a gente precisa trabalhar no nosso corpo, primeiramente, né? E a meditação, diferentemente da terapia, né? Para meditar, né, a mente precisa de foco e concentração, mas meditar a gente não precisa nem focar nem concentrar. Meditação não é isso. Para meditar a gente nem precisa da mente, mas isso leva tempo. E na terapia, quando a gente meio que tira uma coisa, a gente meio que coloca outra. Na meditação não, as coisas só vão saindo. Por isso que dá esse desespero, né? Mas imagina assim que você é uma bacia de água e aí quando se tira um copo d'água, fica menos água, mas ela se acomoda naquilo ali. Então é tipo isso na meditação, vai tirar, vai, mas vai se acomodar, né? Que a gente não está acostumado a ficar tão leve e a meditação ela traz isso. E eu acho que a meditação não é para nada, né? A gente não deveria meditar com objetivos, mas a meditação ela ajuda na ansiedade, na intuição, como a Cris falou. A meditação ela acaba sendo terapêutica, então a meditação ela acaba sendo bom para tudo. Mas a gente acha que a gente ainda tem sempre que, para se autoconhecer, pagar um terapeuta, pagar uma constelação, pagar. Né? Ah, tá dando tiro no pé, você trabalha com isso? Não. Meditação não substitui a terapia.
A gente não tem que ficar sem a nossa mente. A nossa mente ela é muito importante, né? Mas, assim, meditar é fundamental. E a gente pode fazer esse processo de autoconhecimento sem que tenha um facilitador, E de posteriormente. intimidade, né, Madu? Muita, muita, Meditação muita. é... A gente consegue ser íntimo com um amigo, mas a gente não consegue ser íntimo com nós mesmos. Porque É, meditação é intimidade. É totalmente. olhar a verdade nua e crua, né? O que eu estou sentindo em relação àquilo, aquilo outro, né? O que aquilo me toca. E muitas vezes a meditação exige de nós tomar decisões importantes. E é por isso que muitas vezes é mais fácil fugir da meditação. Sim. Porque eu quero tomar as decisões com a mente, né? Então, vamos lá, eu quero meditar, eu tô mal, dá um exemplo, tá? Tô mal no meu relacionamento, vou começar a meditar. E aí, nessa meditação, começa a perceber que eu não tô feliz, que não tá bacana, que o meu corpo já tá reagindo negativamente e tal. Aí eu prefiro parar de meditar porque eu vou pra mente. Mas aí eu vou morar onde? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um outro emprego? Eu tenho que, né? Então é melhor ficar aqui mesmo. Meditar é olhar pra gente nu no espelho. Isso. Inclusive que a gente pensa pra caramba. Meditação não é parar de pensar. Uhum. Meditação é a gente aprender a observar os pensamentos. A mente ela tem uma função única, que é pensar. Então deixa ela pensar, gente. Ela vai pensar. E o corpo é para sentir. Então, mas vai chegar uma hora que a gente não vai se identificar nem com o pensamento, nem com o sentido, né? Com o sentir, né? E é muito bonito nesse momento, assim, que você observa que tem um corpo sentindo, uma mente pensando e tem você ali, meditando. E é muito bonito esse processo. Meditem, pessoas, meditem. Meditem. E o quanto a gente cresce enquanto sujeito, enquanto ser humano e enquanto terapeutas, né? Assim, um terapeuta, um facilitador de constelação que tem como essa prática de autoconhecimento e de autocuidado, porque a meditação também é um autocuidado, né? Além de autoconhecimento, é um autocuidado, porque é se colocar no colo, né? É literalmente se colocar no colo. Então, quando a gente tem isso como premissa, a gente consegue facilitar o processo de constelação do outro, sabendo que é o outro, não se misturando no campo do outro, né? Não entregando além do que precisa ser entregue, né? Que foi até o início da nossa live hoje que eu abri um texto aqui sobre ajuda. Muitos consteladores que começam a trabalhar com constelação, tá com tudo fresquinho na cabeça, vê uma desorganização, desequilíbrio naquele sistema, quer entregar tudo. E tem seu pai, tem sua mãe, e tem seu marido, e é seu filho aqui com seu irmão. Começa a querer entregar tudo. E isso também não é ajuda, porque isso está Sim, atendendo à ansiedade do terapeuta, que está vendo e está querendo entregar tudo. Então, a gente, no profissional da ajuda, tem que entregar aquilo que o cliente precisa receber naquele momento, sim. para que ele tenha força suficiente para continuar caminhando e voltar, né, para resgatar outras partes quando ele quiser, seja comigo, com outro terapeuta, em outro processo, em outra terapia, mas que seja o início de uma boa caminhada. Então, para que a gente consiga entrar no campo do nosso cliente, respeitando o campo do cliente, a gente precisa, gente, meditar muito, meditar, trabalhar nossa intuição e se respeitar. Muito bom, muito bom. Madu, você está com curso de meditação agora? Alguma turma aberta? Agora já está em andamento, né? Ontem foi a terceira aula. Não sei quando vai ser o próximo, porque a gente tem que organizar a agenda, porque a formação da terapia tântrica vai começar, né? E com o avanço da vacina, né? Outros grupos também vão começar. Então ainda tem que ver com o Chantor, esse curso com o Chantor, quando que vai ser a próxima turma De de meditação. eu atendo individual também com meditação, mas o curso é muito rico, mas vai ter jornada também, né? As jornadas são as imersões que eu dou de meditação,
que são incríveis. Então segue Madu, que Madu aí tem um monte de dicas importantes para nos facilitar esse autoconhecimento, essa busca de nós mesmos e suportar se olhar a olho nu e nu diante do espelho. Pelado, Olha, nu com a mão no bolso. é sempre muito bom estar com você, Madu. Assim, a gente tô com muitas saudades. É a última vez que nós nos vimos. Foi tão gostoso, foi no meu Tem quase aniversário, um né? ano. Vai fazer um ano. E eu quero dizer, gente, que essa live aqui, esse bate-papo de constelação, é para dizer também, para quem é constelador familiar, quem fez sua formação, ou que está terminando em andamento, que eu estarei no Rio de Janeiro, nos dias 16, 17, dando um curso de aprofundamento e mentoria em constelação familiar. A gente vai sair muito da prática, eu sempre falo isso, a gente vai sair da teoria para a prática, para que a gente possa praticar bastante, com responsabilidade, porque muita gente tem dificuldade de começar a trabalhar, de acessar essa intuição, então vai ser um processo bem do intuir mesmo, com práticas onde a gente vai poder assim, se sentir, trazer mais segurança para o atendimento e saber qual é o nosso lugar enquanto terapeuta, respeitando o cliente. Então vai ser um curso bem bacana, bem profundo, nos próximos 16 e 17 de julho. E no dia 18, Madu, vai ter um workshop de constelação, vai ser o meu primeiro movimento, assim, né? Esse está sendo o meu primeiro movimento pós-pandemia, né? Durante a pandemia, com a pandemia presencial. No domingo eu vou fazer um workshop também lá na Barra, vai ser na Barra da Tijuca, respeitando o protocolo de segurança. E o que mais precisa dizer? É isso, gente. Para ir, né, gente? Vão na mentoria, vão ao workshop domingo, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu não vou, porque eu vou trabalhar, Vou fazer só mas mais uma propaganda. E em agosto faço. começa a nova turma de formação em constelação familiar, vai ser online. Então, Inscrevam-se o link já está também. na bio. Agora fala você, Madu. O quê? A Link na gente... bio, gente. Se inscrevam no curso da Cris. Ó, eu Eu, vou. eu em breve vou lançar as turmas de Reiki, né? Ainda acho que online, não sei. A formação, acho que ainda tem uma vaga, formação em terapia tântrica. A gente começa em julho. Não é só para quem quer ser terapeuta, mas para quem quer trabalhar o corpinho. O corpinho, adorei. O corpinho e meditar, né? Porque vocês vão ser instrutores de meditação do curso também. É um curso bastante integrativo, são 10 módulos. Então, assim, começando agora mesmo essa formação, que a gente está com a corda toda, que a gente está com muitas saudades dos grupos, né? Muitas. E essa formação, assim, ela começou tão bonita e, de repente, em março a gente teve que parar, né? Fizemos janeiro e fevereiro, e março a gente já não fez. Mas agora vamos que vamos. Né? A Tivemos gente uma pausa aí, né, uma Madu? Acho que pausa. todos nós tivemos um amadurecimento, estamos tendo um Totalmente. amadurecimento muito grande.